Você sabe como se forma um cientista? É sobre esse assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Cientistas Empreendedores. Eu sou o professor Rosivaldo Lucena. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante importante no contexto do nosso canal, que é o processo de formação de cientistas. Relembrando, nós somos um canal no YouTube, intitulado Escola, todo mundo sabe o que é uma escola, de cientistas. Quando nós falamos em cientistas aqui, nós nos referimos a homens e mulheres, pessoas que em essência são curiosas, são pessoas que gostam de buscar esclarecimento, solução para os problemas com os quais essa pessoa se depara na vida, na natureza, na sociedade, em todos os âmbitos da nossa vida. E aí, no vídeo de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o fato de que existe um mito de que os cientistas são seres superdotados, gênios da lâmpada, São pessoas que são donas da verdade, dentre outras características. Nada mais falso. Nós iremos argumentar, apresentando inclusive indicação de livros de famosos cientistas, para aqueles que nos assistem conhecer um pouco mais da trajetória desses homens e mulheres que foram fundamentais para o avanço do conhecimento humano e para a busca de soluções para os problemas que nos afligem no dia a dia, na ciência, na tecnologia, na sociedade, na saúde, na educação, em todas as áreas da atividade humana. Bom, uma coisa importante que eu queria lembrar é que nesse canal nós tratamos de cientistas não apenas como cientistas profissionais, aqueles que passaram por um curso de graduação numa universidade, fizeram um programa de iniciação científica, depois fizeram mestrado, doutorado, se transformaram em professores universitários, em pesquisadores cientistas, que trabalham em universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa, em empresas, em indústrias. Então, esse é o chamado cientista profissional. Para nós aqui, nós tratamos de cientistas no sentido mais amplo. As crianças, desde cedo, elas são curiosas, elas são questionadoras, elas buscam soluções para os seus problemas. Claro, tudo compatível com a idade. E aí, considerando esse sentido amplo, em que usamos o termo cientistas aqui, ou pesquisadores, se referindo tanto a homens quanto a mulheres, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre como se dá o processo de formação de cientistas, como eu coloquei anteriormente, especialmente através da indicação de livros. Livros muito importantes, livros que são basilares para a formação de qualquer cientista. E aí nós tivemos o cuidado de fazer uso, fazer a indicação de livros, de pesquisadores, de cientistas, nacionais e internacionais, ao mesmo tempo em que a nossa preocupação principal é de ordem didática. Livros interessantes, livros bem escritos, livros que desmistificam este conteúdo para o grande público que nos assiste. Bom, eu gostaria de começar as nossas indicações por um famoso livro do professor Rubem Alves, que foi um educador brasileiro, já falecido. Ele foi professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, lá em São Paulo, e ele escreveu um livro muito interessante intitulado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e às Suas Regras. Era característica do professor Rubem Alves, de ser, era filósofo, teólogo, tem muitas qualificações profissionais e acadêmicas, que quem se interessar vai ler o livro dele, vai poder conhecer um pouco mais da história dele. Ele tinha uma característica muito peculiar, porque a preocupação dele era escrever, abordando temas aparentemente complexos, mas com a intenção de desmistificar esses assuntos. E esse, eu ousaria dizer para vocês, que é o livro mais didático que eu conheço, o livro de Introdução à Filosofia da Ciência, que vai dizer o que é a ciência, o que é o conhecimento científico, como o conhecimento científico se distingue do conhecimento do senso comum, do conhecimento religioso ou teológico, do conhecimento filosófico. É uma obra bastante interessante, bastante didática, e que ele mostra que o cientista não é um dono da verdade. É alguém que tem como função, atividade profissional, buscar esclarecimento, buscar soluções para os problemas que nos afligem. Tanto os problemas científicos, tecnológicos, como os problemas sociais, como os problemas educacionais, que nos cercam enquanto cidadãos. Bom, esse é o primeiro livro do professor Rubem Alves. Um segundo livro muito interessante, do qual eu gosto muito, é o livro intitulado Fome de Saber, a Formação de um Cientista, de autoria do biólogo britânico Richard Dawkins. É um livro muito interessante porque ele mostra que, na trajetória dele, que o cientista, aquele indivíduo, eu gosto muito desse título, ele tem fome de saber. Ele está a todo tempo preocupado, ele a todo tempo está à procura de esclarecimentos. Ele é uma pessoa questionadora, é uma pessoa que é curiosa, é uma pessoa que procura entender os fenômenos da natureza, da sociedade, da vida, de onde vim, para onde vou, coisas que começam no âmbito da filosofia, no sentido mais amplo, e vêm para o contexto da ciência propriamente dita. Bom, outro livro muito interessante que eu gostaria de indicar para vocês é o livro intitulado Super-Heróis da Ciência, de autoria de Ana Cláudia Munhoz Bonassa, e mais dois outros colaboradores. O título é Super-Heróis da Ciência, 52 brasileiros e suas pesquisas transformadoras. É um livro muito interessante, muito atual, muito bem ilustrado, bastante envolvente, e que fala dos principais
pesquisadores brasileiros, dos principais cientistas, homens e mulheres, brancos e negros, né, já falecidos e ainda vivos, e as pesquisas realizadas por estes indivíduos. Então, é um livro muito interessante para aqueles que estão começando a se envolver com atividades científicas, crianças, jovens, universitários, né? É um livro assim que desmistifica bastante o assunto e que eu recomendo vivamente. Bom, outro livro interessante, né, de um pesquisador brasileiro, cientista brasileiro, de nome Marcelo Gleiser, né, conhecido físico brasileiro. Ele escreveu um livro muito interessante intitulado Cartas a um Jovem Cientista, onde ele aborda as questões do universo, da vida e de outras paixões. Então, mais uma vez, é um pesquisador que realmente trata desse assunto de forma didática, de forma interessante, que vale a pena a leitura. E outro livro, com o qual eu não estou com ele aqui em mãos, é um livro muito interessante que intitula-se As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, de autoria de Raquel Igonotovsky, nome estranho, né? Estrangeira. E aí o que acontece? Esse livro é muito interessante porque ele traz a trajetória de 50 mulheres, né? De 50 cientistas que, de alguma forma, seus estudos, suas pesquisas contribuíram para o avanço do conhecimento e contribuíram para mudar a nossa visão sobre o mundo em que nós vivemos. Então, a indicação desse último livro, né, os livros anteriores de alguma maneira tocam no assunto, né, formação de cientistas homens e de cientistas mulheres, e esse último livro, né, o próprio nome já diz, o título, As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, é um livro específico sobre a formação das mulheres na ciência. E aí, de propósito, eu recomendo porque, como já ficou claro, né, como sempre argumentamos nesse canal, desde o primeiro vídeo até agora, né, esse é um tema transversal que perpassa toda a nossa abordagem, é que quando nós falamos de cientistas aqui, nós nos referimos tanto a homens quanto a mulheres, porque entendemos que tanto os homens quanto as mulheres, né, aqui a presença da questão de gênero, eles têm igualmente capacidade de desenvolver atividades como pesquisadores, como cientistas. E aí é só uma questão de gosto, né, de talento, de formação, de dedicação. Tanto os homens quanto as mulheres são capazes de fazer estudos, pesquisas e contribuir para o avanço do conhecimento e contribuir para o equacionamento dos problemas que nos afligem como seres humanos, como seres sociais, etc. Bom, se você está gostando do nosso conteúdo, né, pedimos a gentileza de você se inscrever no nosso canal, né? Se está gostando desse conteúdo, se ele está sendo útil, enriquecedor para a sua formação, que você deixe seu like. E igualmente que você divulgue os nossos vídeos para seus amigos, para os seus colegas. É através dessa ação que nós poderemos alcançar mais e mais pessoas. E também através dessa ação, né, com a inscrição das pessoas, com a divulgação, que nós iremos alcançar mais pessoas, mais instituições e poderemos receber críticas, sugestões, possíveis parcerias que contribuirão para a maior difusão do conhecimento que é gerado aqui, que é produzido aqui no nosso canal. Bom, só fazendo uma breve recapitulação, nós tratamos brevemente nesse vídeo do processo de formação de um cientista. E para que isso aconteça, é importante considerar as experiências vividas, né, de pesquisadores, de cientistas que já têm toda uma trajetória de vida a esse respeito e que escreveram livros, né, sejam eles diretamente ou sejam outros autores que escreveram sobre eles, mostrando como foi a trajetória de vida desses homens e mulheres que contribuíram para o avanço do conhecimento e para as soluções que a ciência nos apresenta nos mais diferentes contextos da vida social. Era o conteúdo que nós tínhamos para abordar. Um abraço a todos, até um próximo vídeo.